Pai amado, Pai bendito. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, nessa noite, em Teu nome, Senhor. Somente em Teu nome, Pai. Nós viemos aqui para Te adorar, para Te exaltar, para aprender mais de Ti, para estar em comunhão com as nossas amadas irmãs. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui, Pai. Por aquelas que não puderam vir, Senhor, que o Senhor sabe o motivo disso. Então nos abençoa, desde agora, Senhor. Traz alegria ao nosso coração, Senhor Jesus. Nos ensina a amar cada vez mais e mais as nossas irmãs em Cristo. Nos dá, Deus, sabedoria e discernimento, Senhor. Abençoa desde agora, Senhor, até o final, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fala dos dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Né? Todos nós sabemos que para a gente seguir uma vida cristã, é uma vida assim, para muitos, né, acham que nós somos loucos, né? Eles acham que estando lá fora no mundo é melhor do que estar seguindo a Deus. Não sei qual assim o que eles acham, de que forma a gente serve a Deus, né? Não sei. Às vezes dá vontade de perguntar por que eles acham e por que eles chamam a gente de loucos e loucas, porque servimos a Deus e estamos dentro da igreja, certo? Mas aqui, como eu disse, que a gente tem que se esforçar para entrar no reino, isso é verdade. Existem vários degraus para a gente chegar ao caminho certo. Só que esse caminho ele vai se estreitando bastante, vai se estreitando. Né? E nessa porta a gente tem que encontrar, né, a solidariedade. Nessa porta a gente tem que encontrar a justiça. Nessa porta a gente tem que encontrar a caridade, que é o amor. Nessa porta também temos que perseverar, né? E também ter o desprendimento. Todo mundo sabe que temos que, para servir a Deus, temos que desprender de várias coisas. Achei muito bonito essa aqui, né? O reino tem mulheres virtuosas com brilho celeste. É muito lindo, né? Porque é colorido e o povo de Deus é animado, é alegre. Tem que ser assim, né? O mundo quer mostrar diferente, né? Que ser cristão é ser triste, não é? Ser cristão é ser feliz e ser alegre. Quando a Fátima me deu esse tema, o reino, eu pesquisei e fiquei, reino, estado governado por rei ou rainha, estado governado por rei ou rainha. E o que é rei? É aquele que governa uma nação. E o que é reinar? Né? Governar como rei, soberano ou dominar. Vocês já ouviram aquela frase que diz assim, na minha casa eu sou o rei e a rainha? Né? A gente se sente muito feliz, né? Na nossa casa a gente se sente uma rainha e a gente se sente um rei. Mas para que a gente possa ser um rei que agrada ou uma rainha que agrada, nós temos que saber os requisitos que precisa para que a pessoa possa ser uma boa rainha ou um bom rei. Tem muitos governantes aí que nós estamos vendo que querem ser, eles que querem dominar da maneira deles, sem ter a sabedoria que Deus nos dá, né? Vamos ler nossas escrituras em Mateus 13. O versículo, irmãs, é do 24 ao 43. Só que eu gostaria de 5 irmãs para ler 4 versículos. Começa do 20, Mateus 13, do 24 a 43. E eu gostaria de 5 irmãs para cada qual ler 4 versículos. Pode. Uma lê 4, dá até 5 irmãs. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se.
E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu o teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo. Jesus explica a parábola do joio. Então Jesus se despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: Explica-nos a parábola do joio na plantação. E Jesus explicou: Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era. E os ceifeiros são os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ceifarão do seu reino todo o que causa tropeço e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos reluzirão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Até o 43, né? Amém. Amém. Então, irmã, aqui fala que o reino do céu, olha a semelhança. O homem que semeou a boa semente, quem foi? No 24 está perguntando. Se a gente vê no versículo 37, diz a resposta: quem semeou a boa semente foi o Filho do Homem. Agora, trazendo para nós, como é que eu estou semeando na minha casa, na minha igreja, no meu colégio, na minha faculdade, na minha vida, na minha vizinhança? Como é que eu estou plantando essa semente, né? Porque muitas vezes, irmão, às vezes plantar essa semente é as minhas ações, é o meu falar, né? Você já viu aquela pessoa que diz assim: tem muitas vezes nós cristãos não observamos que emprestamos a nossa boca ao inimigo. Muitas vezes fazemos isso. Esquecemos que na Bíblia fala de pessoas que andavam com Jesus e negaram Jesus. É muito bonito a gente ler e achar que não faríamos isso. Muitas vezes estamos fazendo direto. Ser cristão não é fácil, mas também não é difícil. Porque muitas vezes já vi muitas pessoas, e até eu já falei, de dizer, depois que eu me tornei cristão, acontece cada coisa. Até parece que o revidar é muito bom. Porque a gente diz, se eu não fosse cristã, né? A gente quer dizer isso. Eu fazia assim, né? Eu pegava ela, puxava os cabelos, né? A gente fica assim. E eu estava meditando muitas vezes, nós estamos trocando a justiça por vingança. Nós muitas vezes estamos voltando para o Velho Testamento, onde o nosso Deus disse no Velho Testamento, era olho por olho e dente por dente. E hoje nós vivemos pela graça. O nosso Deus, Ele quer justiça. Como é a nossa justiça? No nosso coração, muitas vezes, quando a gente vê na televisão que um pai de família foi morto,
Dá uma dor no coração, não dá? Mas no seu mesmo coração, quando você sabe que foi o bandido que morreu, você sente alegria ou tristeza? O coração da gente diz um a menos, né, irmã? E é isso que o nosso Deus quer, é não. Porque muitas vezes nós estamos trocando justiça, a gente diz, eu quero justiça. Uma vez uma irmã, ela perdeu o pai dela, né, que ele foi numa emboscada e mataram ele. Ela estava tão indignada e eu perguntei a ela, né, eu cheguei para ela, peguei e disse assim, tu quer que essa pessoa que matou teu pai sinta a dor por ter matado teu pai? Ela disse, eu quero. Pois ora para ele aceitar Jesus. Porque, irmão, só com Cristo na nossa vida, a gente percebe o mal que a gente faz aos outros. Só com Cristo, porque o nosso Deus, Ele manda nós mesmos nos avaliar cada dia. Romanos fala que cada um de nós vamos prestar conta. Cada um de nós. Se a gente for ver, eu gosto muito desse versículo, Romanos, né, 14, 12, diz que cada uma, a partir do momento que eu sei que eu vou prestar conta do que eu fiz, irmão, dá mais medo, né? Até para a gente ter cuidado com o que a gente fala. Uma vez eu fui visitar uma irmã e eu aconselhando para ela voltar, né, para a igreja, e ela disse assim, as pessoas falam de mim. E eu até brinquei, eu peguei assim, não se preocupa não, nós tudinho fala, né? Até eu falo também. Porque muitas vezes a gente tem que dizer logo, irmã, porque eu já vi dizer que no dia do juízo final vai abrir uma porta bem grande e vai dizer quem falou de quem, meu Deus. Porque às vezes eu falo da minha irmã para minha mãe, da minha mãe para minha irmã, né? Mas é família, né? Mas só que o reino de Deus é família. Muitas vezes a gente pensa que a igreja, quando se chateia com a irmã, muitas vezes a gente diz assim, como é que aquela irmã fez aquilo? Mas a gente tem que botar que é família. Quem nunca discutiu com a sua mãe? Quem nunca discutiu com o irmão? Todas nós já discutimos, já ficamos com raiva. Quem nunca discutiu com o filho? Eu mesmo, às vezes, os meus filhos, mãe, eu digo assim, meu filho, eu não sou sua mãe. Eu aluguei minha barriga e esqueci de vir buscar vocês. Né? Porque, às vezes, a gente diz, meu Deus, nasceu de mim. Você vê como, às vezes, nós temos problema em casa. E a igreja, irmão, é um povo de Deus que tem problema. Né? E muitas vezes é isso, Deus ele quer que a gente releve, que a gente ore, porque tem umas que é mais difícil, tem umas que é mais fraco. É quem tem mais de um filho vê a diferença. Né? Às vezes um é mais acessível, o outro é mais dificultoso. Mas Deus ele fala com cuidado com o que eu estou falando. Provérbios 18, 21 fala que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem dela utiliza, come do seu fruto. Está vendo como é pesado o nosso falar? Como ele tem poder para destruir? Como ele tem poder para ajudar também? Né? E muitas vezes a gente não tem. Muitas vezes é uma palavra que eu sempre escuto, diz assim, eu falo o que eu sinto no coração. Cuidado, o coração é enganoso. Né? E muitas vezes nosso coração está cheio de mágoa. E às vezes a gente pensa, a gente fala pelo impulso e não vê que magoou. Né? E muitas vezes a gente magoa sem nem perceber. Por quê? Porque o nosso coração está magoado. Então, muitas vezes temos que ter cuidado como é que está o meu coração. Né? Utilizar, cuidado com o nosso falar. Né? E Provérbios também 31, 26 diz, falar com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Né? Tiago 1, 5 diz, se porém alguns de vós necessita de sabedoria, tem que pedir a quem, irmãos? Se alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhe improperá e será concedida. Olha, na Bíblia fala em 1 Reis 3,16 de Salomão, que ele julgou a causa de 2 mulheres. Como você e eu julgaríamos um caso desse? Vocês lembram de Salomão? Qual foi o julgamento que ele resolveu daquelas 2 mulheres? Vocês lembram? Trouxeram uma criança, né? Como nós, irmãs, agiríamos naquela época? Hoje é mais fácil, faz um exame de DNA, não é? Mas está vendo a sabedoria de Salomão? Ele fez o quê? Ele resolveu o problema daquelas mulheres.
né? Para você ver que precisa de sabedoria. Nós, mulheres, precisamos de sabedoria. Uma vez eu vi uma mulher que ela estava sofrendo tanto do marido, ela pediu: Senhor, me dá sabedoria, porque se o Senhor me der força, eu meto a peia nele. Você vê, irmã, que até isso a gente tem que pedir sabedoria, porque se der força a gente fala ao contrário. A sabedoria é muito bom, irmão. Ela resolve muitas vezes o nosso problema. A questão que muitas vezes nós agimos pelo impulso, né? O impulso, a gente diz assim: mas ali foi, né, aquilo dali é que eu já vinha sofrendo, mas não, cuidado com o impulso, que nós vamos se arrepender depois, né? Você, como rainha, resolveria esses problemas como? É como eu disse, na época de hoje é muito fácil, mas naquela época não foi não, e Deus deu a sabedoria, né? No versículo 25 de Mateus 13, fala: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Semeou o joio. O que é o joio, irmão? É a discórdia, né? É a inimizade, é a mentira, é a fofoca, é a covardia. Essa palavra a gente não vê muito falar sobre covardia, mas é muito triste a pessoa covarde. Tem irmãos que concordam com você: irmão, você está certo, mas na hora de resolver o problema, eu sempre digo, eu não quero ter aquele amigo do Cris. Quem já assistiu aqui o Cris? Todo mundo odeia o Cris. Você vê como é o amigo dele? Na hora de estar perto dele, o que ele faz? Temos muitas vezes amigo disso, porque, irmãos, a covardia é algo que a Bíblia fala: os covardes também não herdarão o reino dos céus, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Quando estamos dormindo espiritualmente, não percebemos que o inimigo da nossa alma, ele faz isso, né? O inimigo da nossa alma, irmão, a gente sabe, né? Muitas vezes, quem é o nosso inimigo? Somos nós mesmos. Mas porque, irmãos, nós não estamos aqui na palavra, não estamos lendo a palavra. E muitas vezes, digamos, não temos tempo, né? Engraçado, quem tem carro aqui, ou então não tem, mas sabe. Eu queria perguntar para algumas: para que serve o estepe do carro? Para quê? Está vendo? A gente usa ele direto? Só uma necessidade, não é? É assim que a gente trata Deus. Só que é Deus numa necessidade. O nosso Deus, ele não é estepe. É assim que o estepe é para isso. Se o meu carro for daqui a Piauí, daqui a São Paulo, se ele não der problema, eu nem vou usar o estepe. Mas se ele der problema, eu vou usar o estepe. E muitas vezes é assim que a gente quer falar com Deus. Assim, ó, agora eu estou precisando, né? E a gente quer assim que Deus, ó. E muitas vezes não entendemos: Senhor, por que pessoas que não te conhecem, por que pessoas fazem isso e dão tão bem? Irmão, nosso Deus é justo. Não é porque eu tô esquentando o banco na igreja que o Senhor está pensando que eu sou cristão, não. Não é isso que vai me dar a salvação. É o conviver. Olha, quem é o nosso presidente? A gente conhece, né? Vocês conhecem a Xuxa? Não conhece? Né? A gente não conhece o Pelé? A questão, irmão, é assim que muitas vezes a gente conhece Deus. Bem distante, a gente conhece. Mas Deus, ele não quer que a gente conheça ele só assim. Não, ele quer que a gente tenha intimidade. E muitas vezes a gente não quer intimidade com ele, né? Muitas vezes passamos horas e horas. Agora é o celular, não é? Imagine se na hora que a gente estivesse com o celular assistindo aquilo e o Senhor de repente aparecesse no celular. Será se o Senhor conversasse muito comigo por celular, eu ia ter assunto para falar? Será se a Bíblia... uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado muitas pessoas já estão fazendo isso, a Bíblia no celular. Amém, é bom a gente ter a Bíblia no celular. Mas não descartar isso aqui não, irmão. Porque isso aqui não sai fora de área não, isso aqui não descarrega não. Está entendendo? E o celular descarrega, né? E é isso que muitas vezes a modernidade, a gente está moderno, isso não precisa não andar com isso não, estou com o celular.
né? Aqui está a palavra de Deus. E aí quando o ladrão leva, né? Muitas vezes, se ele fosse menos ler a palavra de Deus, mas a gente tem que ter cuidado com essas coisas que me afastam das coisas de Deus. Nós temos que ler, irmão, isso aqui todo dia. Temos que ter esse momento todo dia, todo dia. Eu me lembro quando eu não era cristão, eu gostava muito de escutar, tinha o negócio de escrever o signo, né? Eu tenho certeza que se eu vou perguntar aqui a cada um, vai dizer, o meu é esse, o meu é esse. A maioria que já sabe qual é o seu, né? E a gente gostava de escutar. Eu substituí, irmão, por isso aqui. O que Deus está dizendo para mim hoje? E é isso aqui. Porque, irmãos, quando é que eu falo com Deus e quando é que Deus fala comigo? Está entendendo? Quando é que eu falo com Deus? Quando é? Quando eu vou orar. Eu falo com Deus. Mas quando é que Deus fala comigo? Quando eu estou lendo a palavra. Né? Muitas vezes a gente não quer que Deus fale com a gente só quer falar. E temos que ter muito cuidado. E Deus, ele fala que o reino de Deus é assim. E muitas vezes, como falou aquele semeador, ele estava dormindo. E muitas vezes, pelo motivo de eu estar dormindo, irmã, não estar me alimentando da palavra, o inimigo vai acrescentar coisas no meu coração. Porque quando eu estou perto de... Você já ficou perto de pessoas que ficam sorrindo? E você começa a sorrir também? Aí, às vezes, até a pessoa pergunta, por que está sorrindo? Eu não sei, porque ela está sorrindo, eu também estou. Não é? Para você ver como contagia. Também já ficou perto daquela pessoa que começa a falar de doença? A gente sai também, acho que eu estou com dor de cabeça, né? A gente, para ver como às vezes a gente somos influenciada. Muitas vezes a gente diz, não, eu não sou influenciada não. Cuidado, irmão. Que o inimigo, ele pega a gente pela palavra. Então, a Bíblia diz que a gente tem que ter cuidado com quem eu ando, com quem eu converso, por causa disso. Por isso que nós temos que estar sempre na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmão, ela é uma faca de 2 gumes. Ela separa a alma. Você vê? A gente pega uma faca, pode cortar, né? Mas a alma, como a Bíblia fala, só Deus mesmo, né? O 38 e o 39 fala que o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. O 28 fala, muitas vezes, irmão, queremos resolver as coisas do nosso jeito. Né? Quando aquele disse assim, deixa que nós vamos lá, vamos separar o joio do trigo, não foi? O que falou no 28, ele disse assim, deixa que a gente vai separar, arrancar, né? Então, como eu disse, muitas vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, né? Como? Se aquela irmã não fosse da igreja, era tão bom lá, aquela irmã é tão chata, aquele jovem é tão chato. A gente começa a olhar para as pessoas e ver aquelas pessoas como joio, né? E na igreja tem, irmãos. Não pense que na igreja não vai ter, não vai. A questão é que a gente pensa que aqui, né, não pode existir falsidade. Mas tem falsidade. Tem covardia. Existe isso aqui. Porque a Bíblia diz que é criada, é o que? É os 2 juntos, irmãos. E quem é que vai separar? Quem é? Não é Deus. E por que eu quero separar? Por que eu quero que aquela pessoa saia da igreja? Não é? Muitas vezes a gente não fala com a nossa boca, mas no nosso coração a gente deseja que aquela irmã que fez aquilo não venha mais para a igreja. É tão bom se ela não viesse mais, não é isso? A Bíblia diz que nós temos que amar quem? Só os nossos amigos? Não. Amar os vossos inimigos. Como é difícil, né? Como é difícil, né? Por isso, irmão, que quem vai resolver é o nosso Rei maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz, né? Você vê o que ele disse? Não, quando a pessoa quis resolver. O Senhor disse não, replicou-lhe, porque se o separar o joio, pode ser que você também arranque o trigo. Tá vendo? Então é isso que nós devemos estar fazendo, o quê? Orando, porque o reino aqui na terra é diferente, o reino do céu. E a Bíblia fala
aqui, irmão, nós temos que muitas vezes prestar atenção. Muitas vezes a gente vem para o culto, tem mensagens que a gente diz assim, não é para mim. Tudo bem, não é para a gente. Às vezes, mais uma coisa, bote no seu coração, Senhor, serviu para alguém, né? Só porque não serviu para mim, mas se serviu para alguém, amém. Mas é isso que nós temos que estar lutando com o nosso coração, com o nosso irmão, com esse livro aqui, que ele fechado, ele é um livro qualquer. Agora, ele aberto é o Senhor falando conosco, né? Ele não deve cheirar sovaco, né? Axila, né? A pessoa bota, esquece. Não, é todo dia, mas é todo dia ler, né? E às vezes a gente só quer ler pelo impulso, como eu falei. Ter cuidado, hoje eu amanheci com vontade de ler a palavra. Hoje eu amanheci, hoje eu quero o step. Não, né? É todo dia, porque é interessante que a gente quer procurar Deus na hora das dificuldades. Mas como na hora da dificuldade? Para falar, Senhor, tu não está vendo que eu estou passando por isso, não? Senhor, tu não está vendo, é só para cobrar, só para cobrar. E muitas vezes, irmão, aqui a vida na terra é de escolha. Quem tem que escolher sou eu, o caminho que eu quero. O que eu quero plantar, porque eu vou colher, irmão, não tem como, né? Não tem como. Muitas vezes a gente aconselha jovem que não escuta, mas que pena que vai passar por aquilo. E nós também, que raçamos de idade também, estamos plantando, até eu digo muitas vezes, eu digo, Senhor, tu diz que o jovem tem que aprender com os mais velhos. Irmão, o que tem de mais velho rabugento, Senhor, eu tenho que aprender com ela. Meu Jesus. Porque tem, irmãos, e a Bíblia manda a gente aprender com os mais velhos, né? Mas a questão é que os mais velhos, irmão, estão aprendendo muito da televisão, não estão aprendendo da palavra, né? Quando eu converso com muitas irmãs, às vezes eu até digo assim, irmão, pode ficar com raiva de mim, não tem nada não. Eu quero que mais tarde você vai ver que o meu conselho agora serviu para você, mas no momento pode ficar com raiva, porque a Bíblia diz que quem ama, disciplina. Né? E é isso que a gente tem que fazer, não ser falsa, né? Uma coisa que muitas vezes eu vejo muita gente dizer assim, eu odeio falsidade, e é falsa, né? Irmã, olhe no espelho, né? Deus, ele está olhando para cada um, por isso que, olha, vamos, como eu falei desse versículo, mas eu gostaria que cada um abrisse a sua Bíblia aí, em Romanos 14, 12. Queria que as irmãs lessem, tudinho, pode ler, tudinho, falar, ler tudinho em voz alta, pode ler, o que diz? Está vendo, irmão? Quando diz que eu vou prestar conta, não é para mim ter mais cuidado não, com a minha vida, porque é eu que vou prestar conta. E se tudo que nós estamos fazendo está sendo escrito, está sendo, né, para no dia mostrar para cada um de nós o que foi feito, eu tenho que ter cuidado não com a minha vida, porque eu vou prestar conta. Não há justificativa, né? O bom disso, irmãs, é que, né, nós estamos com Jesus. O nosso reino não é desse mundo, né? O bom é disso. O nosso Deus, ele foi preparar um lugar para cada um de nós, para vir nos buscar. Amém, irmãs? Né? Então, quando eu digo que cada um de nós vamos prestar conta, eu estou falando cuidado, porque aqui, como foi falado, mulheres virtuosas, né? Mulheres que brilham, como você, né? A irmã fez a dinâmica aqui, como é difícil entrar, né? Olha, muitas vezes, todas nós queremos ir para o céu, né? Ter a salvação. Quem é que não quer? Todo mundo quer. Mas a gente quer, irmã, ter a salvação na hora que eu quiser. Sabe por quê, irmã? Vamos pensar de coração aqui mesmo. Se o Senhor Jesus aparecesse agora e dissesse que ia levar você agora, será se a gente... Ai, Senhor, que alegria, que alegria. Será? Não, viu? Ó, vixe, vou deixar minha casa, minha família, tá vendo, irmão? E é porque a gente quer a salvação, né? Interessante, né? Até que ponto, irmão, nós estamos preparadas, né? Viu como é? Eu quero ter a salvação, eu quero, mas agora não.
Tá vendo? É isso que eu fico, meu Deus, a gente rejeitar a salvação e a gente, porque Paulo ele diz, né, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E nós não, Senhor, agora não, né? Quero casar, quero ter filho, quero isso, aquilo, assim, né? Interessante. Aí na hora que a gente está magoada, a gente está debilitada, Senhor, por que eu não morro, né? Interessante, né? E até para morrer, irmã, nós temos também que se preparar, sabia? Porque a morte, ela vem e não sabemos que hora, né? Eu já até, algumas irmãs que já sabem, na minha família, ninguém se preocupa de comprar o terreno, eu comprei, né? Falei para minha irmã Cleide, comprei um terreno, tu quer ir ver? Ela assim, quero, onde é? Eu disse assim, lá no cemitério, né? Lá e para lá. Eu disse, mulher, né? Tem 3 apartamentos, tu não quer ver, não? E o pior, irmão, que eu tive que ir, fui mais o meu esposo, terminamos de pagar, né? E quando chegou lá, o homem pegou assim, pronto, o buraco já está aí, né? Quem quiser usar hoje, né? Aí tinha que para fazer a placa, né? A placa lá, aí o homem chegou, e aí, como é que vai botar o nome, né? Aí eu peguei e disse, não, se eu boto Jacinto e Família, aí sai. O meu marido estava de trás de mim, aí pegou e disse, não, bote Jacinto e Cláudio e Família, óbvio. Né? E a minha irmã ainda disse assim, não, Cláudio, quando tu for escolher, tu escolhe mais perto do portão para me dar tchau pro povo. Eu disse, que pena que não teve, né? Mas interessante é isso, irmã, que às vezes a gente não se preocupa e a morte vai vir, né? Até muitas vezes eu brinco até com algumas irmãs, porque irmã aparece cada coisa na gente, eu digo, menina, tá vindo as doenças, né? E a gente, o bom de a gente não... Então eu já falei para algumas irmãs, minha mãe já se operou 2 vezes de câncer de pele. E é incrível, irmão, quando eu falei para ela, mãe, a senhora está com câncer de pele. Ela, é mesmo, meu filho, o que é isso mesmo, hein? Eu, meu Deus, como é bom a gente ser assim. E graças a Deus ela faz cirurgia e é curada. Mas está vendo, a doença, irmão, muitas vezes está no eu me preocupar. Quando muitas vezes a nossa visão, a gente está muito naquilo, porque a Bíblia diz, irmão, se você passar o dia preocupado, ao dia tem quantas horas? 24. E se você se preocupar muito, vai ficar quanto? Continua, não é 25 não? Mas, então, irmão, para quê? Muitas vezes o Senhor diz assim, entrega. A gente entrega a Deus. Não, a gente entrega, Senhor, eu entrego. Mas, Senhor, faz isso, assim, assim, assim. Tem que ser do meu jeito. E o nosso Deus, irmão, Ele não vai resolver algo, muitas vezes, que eu possa resolver. Nós estamos em dezembro. Vamos chegar agora em quê? Próximo ano, né? Eu até falei para algumas irmãs que domingo tinha um irmão que estava dando a mensagem e ele até disse, comece hoje, né? Não deixe para fazer no próximo ano não. Aí até eu disse, irmão, eu queria começar a academia hoje, mas está fechado, ó. Mas muitas vezes assim, porque uma coisa, o ano pode ser novo, mas a nossa idade não, irmão. Cada ano que se passa, irmão, ou nós estamos mais perto de ir, ou o Senhor está mais perto de vir. Não tem, né? Uma vez até o pastor Cláudio Duarte, ele falou, de uma hora para outra, alguém vai ser sorteado, né? A gente não quer, mas vamos. Mas a questão, irmãos, é o que nós vamos deixar aqui, né? Domingo, eu fiquei muito assim, que o irmão que deu a mensagem lá, e ele falou sobre, né, de a gente organizar a nossa casa, né? Ele disse, olha, organize a sua casa. Ele falou até do rei, que disseram que, né, falou que o rei ia morrer e ele tinha que organizar. E naquela mesma noite, esse irmão teve, né, o cunhado dele, que vinha de Russas, o Ricardo, né, e um médico ultrapassou e pegou a van, né, e morreu, tanto ele como o Ricardo, como o médico, né. Sempre estava falando no Face, mas não fala assim, que o médico foi o culpado, né, e o médico até, o corpo do médico ficou destroçado mesmo, né. E eu vendo aquilo, a mãe dele chorando, né, com ele lá, e ela dizendo, me leva. A dor que ela estava sentindo, nós podemos imaginar, mas sentir só ela, né? E quando eu olhei assim, a gente olha para aquele corpo, pronto, acabou, irmão. Segue-se o juízo. A oportunidade de mudança de vida é agora.
porque é estreito, irmão, é estreito. Mas, muitas vezes, a gente quer alargar o caminho achando que está agradando a Deus, e não está. Porque o nosso Deus, Ele está olhando para cada coraçãozinho que está aqui dentro. E cada coraçãozinho sabe o que está plantando e vai colher. Nós vamos colher, porque o nosso Deus, Ele é justo. Ele não vai, né? Ele não vai com as nossas desculpas, né? Com as nossas desculpas. Senhor, tu sabe por que isso. Senhor, tu sabe por que eu não vou para a igreja. Senhor, tu sabe. É tantas desculpas. Senhor, tu sabe. E Ele vai dizer o quê? No dia do juízo final, afastai-vos de mim. Porque não é com nossas desculpas que nós vamos ter a nossa salvação. Porque o nosso Deus, Ele quer nos dar o reino, mas é o reino eterno. Eterno, irmão. Da mesma maneira que existe o reino eterno, existe também a perdição eterna. E eu acredito que nenhuma de nós queremos. Então, cuidado com o que eu estou plantando, cuidado com o meu reino, cuidado, não vamos dormir, irmãos. Porque o inimigo das nossas almas, ele está plantando o joio no nosso coração. Como eu falei, as más palavras, as discórdias, para que isso não nos entristeça e deixamos de vir ouvir a palavra de Deus. Esse momento aqui é maravilhoso, é de comunhão. E é isso que o nosso Deus quer, comunhão. Só que o inimigo, ele semeia o quê? A discórdia. Não é isso? Eu me lembro muitas vezes quando a gente ia cantar aquele hino, uma família, né? E quando cantava que eu estava chateada com uma irmã, eu não queria nem me levantar da cadeira. Mas isso era coisa do inimigo. Que eu fiz, Senhor, eu estou chateada com aquela irmã, mas tem outros que não têm a culpa. Me levantei, comecei a abraçar. Isso, irmão, é plantar coisa boa no nosso coração, porque quem tem que decidir, quem tem que mudar, sou eu. Não é ninguém. Se eu estou chateada com a loura, eu tenho que resolver com a loura. Eu não tenho que fazer com que você olhe para ela com meus olhos, né? E muitas vezes, irmãos, quem tem filhos, cuidado, porque muitas vezes chegamos em casa chateados e falamos de algo que aconteceu no culto da igreja e os nossos filhos estão nos observando, né? E depois nós muitas vezes parecemos... Você vê quando tem duas crianças brigando, que a gente quer se interferir, depois elas estão alegres, satisfeitas. E muitas vezes acontece nas congregações. Eu me chateio com a minha irmã, chego em casa, detono a irmã, o meu filhinho está só de ouvir, aí ele vai ficar chateado com aquela irmã, depois eu estou conversando e ele, engraçado, a mãe, né, aí começa a chamar às vezes, mãe, a senhora é falsa, a senhora falou da irmã, agora está com ela, porque eles não entendem, né? Por isso que o nosso Deus, temos que olhar a cada uma como Deus está olhando, né? Porque o nosso reino não é desse mundo e o Senhor foi preparar para cada um de nós. Amém, irmãos?